buscar viver sempre para a glória, para o nome do nosso Deus. Nós vamos, antes de meditar na palavra, orarmos mais uma vez. Nossas irmãs Ruth e nossa irmã Rosa pedem oração, porque elas vão ficar uns 2 meses longe da gente. Eles querem distância de nós, né? Vamos orar pelas nossas irmãs que estarão passando um tempo com familiares. Elas pediram que estivéssemos orando. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permite estar reunidos aqui como povo do Senhor, ó Pai, celebrando o Teu nome, Te adorando, glorificando ao Senhor, ó Pai. Receba esse culto, ó Deus, como algo agradável ao Senhor, mesmo diante das nossas imperfeições, ó Pai. Ó Deus, continue falando ao nosso coração nesta noite. Rogamos pelas nossas irmãs que estarão viajando, estarão, ó Deus, com os seus parentes, com os seus familiares, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, dê uma viagem abençoadora na vida das nossas irmãs e também dos seus familiares, ó Pai. Que onde estiverem, glorifique ao Senhor. Vivam, ó Deus, sempre para a honra, para a adoração ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, que possamos ser edificados nesta noite. E não só agora, mas que a nossa vida, ó Deus, possa glorificar ao Senhor. Que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Nós te oramos, nós te agradecemos, no nome que tem todo o poder, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra no texto de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. O pastor Elvis pediu para que a gente estivesse, compartilhando a palavra com os irmãos nessa noite. E esse é o texto que Deus colocou no nosso coração. E eu até perguntei lá em casa durante a semana, Falei assim, o pastor pregou há pouco tempo nesse texto? Alguém lá na igreja pregou há pouco tempo nesse texto? Aí, segundo eles, não, Mas a gente citou aí em algumas pregações, no programa Momento com Deus do Facebook foi citado também, Mas vamos meditar nesse texto da palavra do nosso Deus, Atos 12, de 1 a 19. Após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a leitura. Atos 12, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo.
Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazia-lhes sinal com a mão para que se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçados. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Queridos, eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o tema perseverança e oração. Perseverança e oração. Por que é importante a perseverança? Por que é importante a oração na nossa caminhada? Queridos, nós vivemos um tempo de notícias muito adversas. Sejam elas no campo aqui da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e no mundo. Por exemplo, repassei aí alguns grupos da igreja. No Afeganistão, um atentado num lugar chamado Vale das Viúvas, em que mais de 60 mulheres são viúvas porque os seus maridos foram mortos. Na Nigéria, homens do Estado Islâmico e do Boko Haram invadiram uma vila e ali decapitaram, cortaram o pescoço de mais de 40 homens naquela cidade. Levaram algumas mulheres e crianças como escravas sexuais. Isso é notícia boa? Aos nossos olhos não é notícia boa. Mas na grande mídia a gente não vê esse tipo de notícia, porque não é interessante para a grande mídia noticiar esse tipo de coisa, porque diz respeito a uma religiosidade. Nossa irmã hoje aqui pela manhã falou das questões da França, que não se pode se falar de Jesus de forma pública, e você não pode usar nenhum cordão escrito Jesus. Mas toda sexta-feira, ruas na França são fechadas para que muçulmanos façam as suas orações ao seu Deus. Existe, amados, hoje um tempo em que situações adversas estão acontecendo e afetam principalmente aquele que decide servir ao Senhor. Quantos são as pessoas da nossa convivência, do nosso ciclo de amizade, que estão passando por adversidade, seja um desemprego, seja problemas de relacionamento familiar, esposo e esposa, ou filhos, problemas de relacionamento com vizinhos, brigas das mais diversas. Temos em Recife, por exemplo, 2 primos que são candidatos, aliás, já acabou a apuração, eu acho, né? Mas 2 primos candidatos que travaram uma briga ferrenha, um de um lado e o outro de outro. Filhos do mesmo avô, da mesma avó, mas brigando, a ponto de fazerem acusações públicas, de exporem um ao outro, ao ridículo. Por que, amados? Por que isso acontece? Por causa do problema chamado pecado, por causa do egoísmo. A grande parte desses problemas é porque cada um quer fazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, satisfazer a sua vontade carnal. E a palavra de Deus já nos alerta sobre isso, sobre o problema que o pecado causa na raça humana. Mas e eu e você, como que nós devemos responder a isso? Como que deve ser o nosso proceder diante dos desafios que se apresentam à nossa frente? Por isso que eu convido os irmãos para que nós possamos pensar sobre a perseverança e a oração. O texto que nós lemos, eu gostaria que você acompanhasse aí, você que está aqui, você que está em casa, né? O texto diz assim, versículo 12: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Era os dias dos pães asmos. Ou seja, é como se o narrador aqui, Lucas, que narrou, que escreveu o livro de Atos,
ele estivesse dando uma pausa nos acontecimentos e começa então a falar agora dessa situação. O texto nos diz que um rei chamado Herodes é um rei perverso. Herodes é um rei que quer satisfazer a sua própria vontade, o seu egoísmo, quer demonstrar o seu poder e fez atrocidades, matou crianças inocentes, já tinha participado da condenação de Jesus, e agora Herodes, ele está num momento de festa judaica. Um detalhe, irmãos, Herodes era também judeu, era do contexto judaico, e Herodes então, ele quer satisfazer o povo judeu, contra os cristãos. Então, ele agora faz o seguinte, ele manda matar Tiago, e o povo judeu se agradou disso. Então, naquela região ali da Judéia, todo mundo ficou feliz com a morte de um cristão chamado Tiago, o primeiro apóstolo a ser morto, dos apóstolos, né? Nós já tínhamos tido a morte de Estevão, o próprio Paulo já tinha concordado com esta morte, e agora, vendo que isso agradou, ele manda prender Pedro, e o texto nos fala que era tempo de festividade dos pães asmos, era a preparação da Páscoa. Durante esse período aqui de 7 dias, era um período de festividade. Mas você já parou para pensar num tempo de festividade, um tempo de alegria, um tempo... Vamos deixar passar aí quem está comemorando, né? Esse barulho externo, não é que a gente quer participar não, mas ele atrapalha um pouquinho, né? Mas então, amados, voltando aqui, o texto vai mostrar para nós que nesse tempo da festividade religiosa, eles celebram a morte de uma pessoa. E quantas são as pessoas hoje que estão felizes pela destruição do outro? Tem outra pessoa, outro ser humano como inimigo. Isso mostra, amados, a nossa natureza humana. O quanto, quando Deus tira a mão da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, nós podemos fazer coisas terríveis. Eles estavam aqui, os judeus, felizes, alegres, comemorando a morte de Tiago. E agora Pedro é preso, e ele é mantido então em prisão, naquele cárcere, porque a expectativa é de que logo após, na Páscoa, terminou a festividade, Pedro também fosse morto. E pensa no que poderia acontecer. Bom, começou com Tiago, depois é Pedro, depois é outro e outro e outro, muitos mortos por causa de Cristo. Mas Deus tinha um plano. Deus permitiu que Tiago fosse morto, mas Deus quer ainda usar Pedro por mais tempo. E o texto, amados, nos fala aqui que Pedro está ali guardado no cárcere, versículo de número 5, acompanhe comigo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Parte B do versículo 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha o que o texto está nos apresentando aqui, amados. Pedro está encarcerado, mas a igreja está em oração a favor de Pedro. Bom, o que o texto nos diz, a característica dessa oração é que ela é incessante. É uma oração perseverante, é uma oração continuada, é uma oração que é comparado, né, ao original aqui, a palavra mesma que Jesus estava lá no Getsemane, em oração constante a Deus, firme com Deus. Não é aquela oração que às vezes nós fazemos assim: Senhor, abençoa isso, em nome de Jesus, amém, e aí eu esqueço e não oro mais, eu não continuo, eu não persevero na oração. Eu acho que não é da vontade de Deus. E aí a gente desiste da oração. O texto nos mostra que a igreja estava em oração em favor de Pedro. Bom, Natanael, eles estavam pedindo para que Pedro fosse livre da prisão? Não sei, o texto não fala isso. Eles estavam pedindo que os açoites fossem amenizados, fosse menos açoites? Também não sei. Estava pedindo pela família de Pedro, para que Deus acalmasse o coração da família de Pedro? Também não sei. O certo é que a igreja estava em oração. Ele não estava sozinho, porque existia alguém que estava orando junto. Meu querido,
Eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas que têm aquele cuidado de ligar para alguém e perguntar: e aí fulano, como é que você está? E aí cicrano, como é que você está? E aí vai intercedendo, e aí às vezes leva, quando a pessoa lá fala, pede oração lá na igreja, e aí leva para a igreja orar. Isso mostra que nós estamos realmente amando uns aos outros, que nós estamos realmente cuidando uns dos outros, que nós desejamos o bem uns dos outros. E é interessante, amados, como as pessoas estão precisando de Deus. Há poucos dias conheci um rapaz, diante de uma situação aí, precisei sair para resolver algo, e conheci um rapaz e ele abriu o seu coração, de situações que ele estava passando. Em determinado momento, ele chegou a levantar os olhos para cima e a lágrima descer. Ele me conheceu naquele momento, naquela situação ali, e já estava abrindo o seu coração de problemas que ele estava enfrentando, de adversidades da caminhada da vida. As pessoas, amados, estão precisando de pessoas como eu e você. Elas estão passando por adversidades, mas para que elas perseverem, para que elas continuem lutando, é necessário que nós possamos nos envolver, principalmente em oração. Pedro estava ali, encarcerado. Tiago tinha sido morto. Mas a igreja não estava fechada. A igreja não estava alheia aos acontecimentos. A igreja estava participando em oração. O texto nos narra isso. Diante dessa circunstância de oração, a partir do versículo 6, o texto nos diz assim: quando Herodes está achando que está tudo dentro do plano dele, Mas olha o que o texto nos diz. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado por 2 cadeias e sentinelas. À porta guardavam o cárcere. Bom, vou dar uma pausazinha aqui. Meus queridos, preste atenção. Já pensou daí? Você, seu melhor amigo, companheiro de caminhada, acabou de ser morto. Você está lá preso. Você sabe que você vai chegar a sua hora em breve. Você ia estar dormindo, meu filho? Hein? Eu acho que você ia estar preocupado, não é? Será que hora que o cara vai chegar aqui? Será que hora que o soldado vai me levar? Será que eu vou ser decapitado também? Será que eu vou ser enterrado? Será que eu vou ser enforcado? Como que vai ser minha morte, etc. Eu acho que eu não iria dormir. Mas o texto fala que o Pedro está como? Hein, Eric? Dormindo, está tranquilão. Está ali acorrentado, um soldado de um lado, outro soldado de outro. Ele acorrentado e dormindo, tranquilão. Bênção pura. O texto continua e diz, versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Queridos, Pedro não está entendendo inicialmente muito bem o que estava acontecendo. Provavelmente ele estava imaginando inicialmente que era um sonho. Estou sonhando. Eu quero muito ser livre da prisão, então eu estou sonhando. Não deve ser realidade isso. Mas o que o texto nos narra é que o anjo vem, toca nele e diz, cinge-te. Não é porque ele estava nu não, tá, gente? É porque ele estava com só a roupa normal, vamos dizer assim. E para sair na rua ele precisava colocar uma capa, então coloca agora a capa.
O texto nos mostra que há uma iluminação. Não me pergunta não, depois você pergunta para o pastor. Que tipo de iluminação que era essa? Não é iluminação também preparada pelo Derli, não. Né? Não sei que tipo de iluminação que acontece. O texto fala que naquele momento, naquela escuridão, uma luz, adentro daquela prisão. E Pedro então é chamado para fora. Calça a sandália, Pedro, vamos andar, vamos caminhar. Tenho algo a realizar através da sua vida. E Pedro então começa a sair, passa por uma guarita ali de soldados, passa por uma segunda guarita, e quando chega na frente, tem um portão de ferro, que é o que dava para a rua, provavelmente um dos portões ali ao redor da torre Antônia ou Antonina, que existia naquele lugar. A verdade é que, não sei, hein, Rian, se Deus apertou lá de cima um botão, mas o texto fala que foi automaticamente o portão abriu, ok? Então quem inventou o portão automático foi porque leu a Bíblia. Lá 2000 anos atrás já teve um portão automático, então vou criar um aqui. O texto está dizendo, não, Natanael, um portão automaticamente se abre. Não estou falando literal, tá, gente? Que Deus apertou um botão lá em cima. Senão vocês vão falar que eu estou acrescentando coisas das Escrituras. Como Deus fez, é coisa dele. Abriu aquele portão. Pedro está na rua. Pedro, então, agora, ao invés dele fugir, ao invés dele ir para longe, para outros lugares, ele vai em busca dos crentes. Ele vai para a casa de Rod, mãe de João Marcos, para que pudesse se reunir com os cristãos. Talvez o desejo de Pedro é celebrar a Deus, é adorar a Deus, é compartilhar o que tinha acontecido com ele. E o versículo de número 13, então, diz assim: quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Bom, a igreja estava em oração, mas a igreja ainda não estava preparada para receber a resposta da oração. Eu acho que Pedro vai ser morto mesmo. Eu acho que Pedro não vai ser solto. Eu acho que não vai acontecer. Bom, eu estou orando aqui. Meus queridos, Deus respondeu a oração daquela igreja, porque era o projeto de Deus. Não era projeto de Deus livrar Tiago da morte, mas era projeto de Deus livrar Pedro da morte naquele momento. Era projeto de Deus que Pedro passasse por aquela prisão, mas que Pedro fosse liberto daquela prisão, porque ele tinha um propósito através da vida de Pedro. E agora Pedro então se achega àqueles irmãos. Bom, os detalhes aqui do texto, não vamos entrar nele. Bom, era um anjo, não era um anjo? Bom, era a expectativa daquelas pessoas. Existia um tipo de crença ainda, que para nós aqui é conhecido, Gabriel, como anjo da guarda. Existia esse tipo de crença lá. Não, eu acho que é o anjo do Pedro que chegou aí, não é o Pedro não. A verdade é que Pedro então vai compartilhar com aqueles irmãos. Aqueles irmãos celebram. Mas Herodes continua na sua empreitada egoísta, diabólica, humana. Porque o que ele faz? Manda matar os soldados. Soldados, vocês não cuidaram bem, vocês não fizeram o trabalho de acordo, vocês não cumpriram com o que vocês deveriam cumprir, que era guardar esse prisioneiro. Então, como a gente ia matar ele, e vocês deixaram ele embora, nós vamos matar vocês. Foi isso que Herodes fez, mandou matar aqueles soldados, porque era comum
um soldado ser morto se um prisioneiro fugisse. A gente sabe que Pedro saiu daquela prisão, não foi uma fuga que ele quis fugir, foi algo de Deus, foi algo especial, foi algo que Deus fez miraculoso, porque Deus tinha um plano através da vida de Pedro, assim como Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. Se você ainda não partiu para a eternidade, é porque Deus quer te usar ainda. Você sabia disso? E você pode ser grandemente usado para a glória de Deus. Você pode ser um instrumento de bênção por onde você passar. Se estamos aqui, é porque Deus tem um propósito na nossa vida ainda. Eu me lembro que em 2016, pastor Russell Shedd deu aula na nossa turma do Perspectiva, já bem debilitado. E olha que naquela aula, irmãos, na véspera ele tinha enfrentado algo muito complicado. Ele tinha ido para Santa Catarina, pregado no final de semana em Santa Catarina, perdeu o voo, mesmo assim não desanimou. Conversou lá na companhia, ligou para o pessoal lá, conseguiu encaixar ele num voo para São Paulo. De lá ele veio para cá, ficou muitas horas no aeroporto, chegou em cima da hora da aula, deu uma aula maravilhosa para a gente. Mas naquele mesmo ano, ele morreu. Foram poucos meses depois, mas morreu dizendo que o câncer que o acometeu, ele usou a seguinte expressão: sinto que Deus está me desmamando deste mundo. Esse sofrimento que eu estou passando não é nada em comparação à eternidade com o nosso Deus. Isso, amados, é perseverança. Isso é lutar contra a maré. Isso é lutar contra as adversidades. Isso é não se deixar levar pelas circunstâncias. Porque talvez ele poderia começar a reclamar diante de Deus. Não é verdade? Poxa, Deus, eu poderia viver tranquilamente lá nos Estados Unidos, minha família é toda de lá. Ou eu poderia viver bem lá na Espanha, em Portugal, onde eu vivi. Por que eu estou passando por esse sofrimento? Servi tanto ao Senhor ao longo da vida. Quase 90 anos já servindo ao Senhor Jesus. E agora o Senhor me deixa aqui com câncer. Não poderia ser assim? Humanamente falando? Reclamando. Mas ele olhou para aquela adversidade e viu como algo que era projeto de Deus, o preparando para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados, Pedro, ele está aqui, passando por esse momento difícil. Do outro lado tem um rei, que quer demonstrar todo o seu poder, mas de forma maldosa, de forma cruel. Porque assim sempre foi a vida de Herodes. Não foi? Ele não matou muitas crianças porque ouviu falar que tinha uma criança que tinha acabado de nascer, que ia ser rei? Só que não era um rei terreno, é um rei eterno. É um rei que é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o que está acima de todo governante. Nada se compara a ele. Mas Herodes estava preocupado com o seu reino ali na região da Judéia. Ele estava preocupado em se manter no poder como um servo do Império Romano que ele era na época. E ele então mata muitas crianças, ele persegue muitos cristãos, e agora ele quer matar também Pedro. O texto continua, e olha o que aconteceu com esse homem, e olha o que aconteceu com Pedro e com a igreja do Senhor Jesus. Acompanhe comigo a partir do versículo de número 20. Diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes,
expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Queridos, para a gente partir aqui para o encerramento da nossa meditação desta noite. Herodes tem uma divergência com os moradores de Tiro e Sidom. Mas há aqui um acordo, vamos buscar uma reconciliação. E neste momento agora que aparentemente tudo está caminhando bem para Herodes, porque Herodes se veste no seu traje real, se apresenta ali como um grande poderoso, ele passa a mão na cabeça daquele povo agora, porque era do interesse dele, era um interesse pessoal, talvez econômico, um interesse logístico, político, e ele então faz um acordo com aquelas pessoas, e ele então começa a discursar, e as pessoas então ovacionam Herodes. Esse homem não é sanguinário, esse homem não é cruel, esse homem não é tão assim, não, ele não fez nenhuma maldade com ninguém, ele não matou ninguém. Qual que é o discurso do povo aqui, amados? Oh, é um Deus, esse Herodes é um Deus, olha como ele fala, tão eloquente, tão articulado com as palavras. Mas o que Deus faz, amados? O texto nos diz, versículo de número 23, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu por não ter dado glórias a Deus. Um verme passou a fazer parte do organismo, no abdômen, no estômago, talvez, intestino. A gente não sabe muito bem os detalhes, mas alguns teólogos dizem que é nessa parte abdominal. E 3 dias depois Herodes morre. Ele passou 3 dias sendo comido por esses vermes, porque foi o plano de Deus, porque Deus quis agir assim. Deus quis tirar o poder deste homem desta forma, para mostrar que ele era Deus. E por que isso aconteceu? Está aqui no texto. Porque ele quis poder para ele quis ser ovacionado, ele quis ser reconhecido, ele se agradou de tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo para ele. Meu querido, precisamos tomar cuidado quando todo mundo nos ovaciona, quando todas as pessoas nos elogiam. Herodes, aconteceu isso com ele, ele não deu glória a Deus. Nós estamos aqui neste mundo e vivemos aqui para a glória de Deus. Deus que deve ser glorificado através das nossas vidas. Se nós conseguimos algo neste mundo, é por causa de Deus. É porque Deus permitiu, é porque Deus deu força, é porque Deus é quem deu uma mente boa, uma criatividade. E glória a Deus por isso. Lembremos disso, amados. Já foi falado aqui pelo pastor, por muitos outros pregadores e muitas vezes, não é por nós mesmos que nós conseguimos passar numa prova, não é por nós mesmos que nós conseguimos um emprego, porque se não fosse Deus, o que seria de nós? Ah, Natanael, mas eu me esforço, eu me preparo, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Glória a Deus por isso, faça a sua parte. Não estou dizendo que você não deve fazer nada. O que eu estou dizendo é que a glória deve ser dele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Herodes termina de forma trágica. Herodes termina a sua vida em grande sofrimento. Vou ser um pouco audacioso aqui. É provável que Herodes já está sofrendo as agonias do inferno. Porque o texto diz que ele morreu ferido de vermes, porque não deu glória a Deus. E Pedro, irmãos? E Pedro?
Aquele que tinha sido preso por esse governante. Pedro continua a caminhada da igreja. Se você ler aí Atos capítulo 13, Atos capítulo 14, você vai ver o desenrolar da igreja. Mas aqui nesse texto ainda, no versículo de número 24, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram de Jerusalém levando João Marcos. João Marcos é o filho da mulher na casa onde os crentes estavam orando. João Marcos ouviu toda essa história. João Marcos participou dessa história. João Marcos ouviu todos esses acontecimentos. João Marcos estava lá naquele círculo de oração. João Marcos, um jovem ainda, presencia o poder de Deus, e João Marcos deseja ir junto com o seu familiar Barnabé na missão, porque sabia que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E o texto nos narra, amados, que o Evangelho cresceu, o Evangelho se multiplicou. E é assim que acontece, amados. Nada pode deter a igreja do Senhor Jesus. Nada pode impedir o Evangelho de ser anunciado. Porque quando Deus quer, a coisa acontece. E Ele quer usar eu e você. Meu querido, a notícia é ruim? Adversidades estamos enfrentando? Lembre-se, que nós possamos continuar perseverantes. Lembre-se, é importante estarmos em oração por nós mesmos, para que o Senhor nos fortaleça. Oração pelos outros que estão na adversidade. Oração para que o Senhor nos dê sempre discernimento e sabedoria para entender qual é a sua vontade. Oração para desfrutarmos dessa intimidade com o Pai. Nada pode impedir a palavra de Deus de crescer e de se multiplicar. Na Nigéria, que eu citei aqui, um dos países onde 43 pessoas foram decapitadas ontem, antes de ontem, foram sepultadas ontem, é um dos países onde o Evangelho está mais crescendo na África, é na Nigéria. Apesar das adversidades, o Evangelho continua crescendo. Deus tem os seus propósitos. Angola está tendo um grande crescimento islâmico, mas ao mesmo tempo um grande crescimento da igreja. Sexta-feira falei para os homens aqui na reunião de oração, fica o convite, né, pastor? Sexta-feira às 20 horas, os homens, todos os homens da igreja estão convocados a vir aqui orar, 20 horas. Eu falei para os irmãos na sexta-feira, que apesar das adversidades e dos problemas, nos últimos 10 anos, se converteram mais muçulmanos a Jesus do que em mais de 1000 anos de história de muçulmanos. Deus deve ser honrado e glorificado, porque apesar das adversidades, Deus está na missão, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Vamos perseverar, irmãos? Vamos continuar? Vamos firmar os nossos pés na rocha que é Jesus? Não vamos desistir. Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar. Deus tinha um propósito, e não apenas agora Pedro é livre da prisão, mas o Evangelho cresce, o Evangelho se multiplica. E agora não tem mais só Pedro, tem Barnabé, tem Saulo, tem João Marcos, e logo no capítulo 3 a igreja já está reunida, e agora a decisão da igreja é: vamos enviar, vamos enviar. Leia lá na sua casa depois a continuidade do que Deus fez, coisas maravilhosas, igrejas, pessoas, igrejas sendo plantadas, pessoas sendo convertidas, pessoas sendo libertas em várias cidades. Por quê? Porque Deus é o Deus da missão, é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Se você está necessitando de ser mais perseverante, fale com o Senhor: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou desanimado, Senhor, as notícias são adversas, os problemas que eu estou enfrentando são esses e esses. Coloque diante do Senhor.
Senhor, as notícias do jornal, as notícias que aparecem por aí também não são muito agradáveis. Senhor, as tentações que estou enfrentando são grandes, estão trazendo temor ao meu coração. Fale com o Senhor, coloque diante dele a sua angústia, o seu medo, aquilo que vai no seu coração. Mas peça a ele: Senhor, me ajude a ser perseverante. Perseverança e oração é algo que nós precisamos nesse tempo, irmãos. Oremos ao Senhor, falemos com Ele. Senhor Deus, Tu és o soberano, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Não há outro Deus. Esses outros deuses que foram criados são aspectos humanos, são algo, ó Deus, da imaginação das pessoas. É algo que tenta se sobrepor e interpor entre nós e o Senhor, entre o povo e o Senhor. Ó Deus, trabalhe o nosso coração, para que nós possamos continuar com os nossos olhos fitos no Senhor. Trabalhe o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos continuar com os nossos pés na rocha. Trabalhe os nossos corações para que nós não venhamos a desanimar na caminhada. Muitos têm desanimado, muitos têm se deixado levar pelas circunstâncias, muitos têm se deixado levar, ó Deus, pelo seu desejo carnal, egoísta, meramente humano, ó Pai, dando vazão a esta natureza pecaminosa que ainda faz parte, ó Deus, da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, trabalhe o nosso coração para que nós possamos ser mais cheios do Espírito Santo do Senhor, para que nós, ó Deus, possamos evidenciar na nossa caminhada o fruto do Espírito, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos ser mais fervorosos na oração, mais intensos e mais intencionais na nossa oração. Ó Pai, nós cremos e já ouvimos aqui sendo pregado, ó Deus, nesse lugar, que o Senhor tem bênçãos grandiosas reservadas para nós. Basta nós buscarmos o Senhor, basta nós buscarmos e intercedermos ao Senhor. Ó Pai, assim como aquela igreja estava incessante em oração por Pedro naquela prisão, nós também possamos continuar, ó Deus, firmes na oração, na intercessão, na busca pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós não queremos ser como a maioria, como os demais, mas nós queremos ser como o Senhor deseja que nós sejamos. Nós queremos viver de acordo com o propósito do Senhor. Ó Pai, que cada um, não somente que está aqui presente nesta noite, mas os que estão também participando de casa, possam, ó Pai, entender de forma clara qual é a vocação, o porquê que nós estamos aqui, o que o Senhor deseja realizar através da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos mova a isso, nos dê discernimento a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, ó Pai, para que nós possamos viver de forma que agrada ao Senhor, ó Pai. Aquele rei Herodes, ele morreu comido de vermes, porque não deu glória ao Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos sempre viver de forma que glorifique o nome do Senhor, exalte o Senhor, que o Senhor seja exaltado e glorificado sempre através das nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a perseverar, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós te oramos, nós louvamos o Senhor, no nome que tem todo o poder, o nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Nós vamos então encerrando o nosso culto por aqui. Que Deus abençoe a sua vida.